Começa agora na mídia online Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Apresentação: André Gustavo. Nosso Business Cast. Voltamos aqui, um pouquinho de frio. O nosso Ghost voltou de Florianópolis, mais apaixonado do que nunca. E patrocínios chegando, gente, tem coisa nova chegando aí. E o tema de hoje, Copa do Mundo, não tem como não falar da Copa do Mundo. E o que esse período está revelando para a gente sobre a gestão das empresas? Será que tem conexão? Tem sinergia? Não tem? E tá afim de saber um pouquinho mais, tá afim de conhecer um pouquinho mais o que o Negrini traz pra gente aqui, esse nosso bate-papo, tem entrevistados chegando, entra lá, Rádio Mídia On, entra no nosso YouTube, aperta no sinal e acompanha a gente, tá bom? Então, Negrini, e aí, meu? Tamo beleza? Aqui de novo. Bom dia. Tamo aqui de novo. Tamo aqui depois do jogo. Firme e forte. Tem coisa boa aí nessa semana que aconteceu, Negrini? Ou coisa ruim? Como é que tá o Brasil? Eu arranco meus cabelos, não arranco? O que sobrou? Como é que tá? Não, na verdade a questão da Copa do Mundo ela é uma coisa extremamente interessante, né? Ela cria uma aura, né? Um movimento no país todo de emoções, aquela coisa toda, né? O povo na rua, bandeiras, o pessoal indo trabalhar com camisa do Brasil, né? O problema é que ela esconde o que está acontecendo por aí, né? Então você tem um movimento político aí que está acompanhando. E essa semana teve coisa quente aí? Tem coisas quentes acontecendo aí. Essa questão do Banco Master aí, ela vai reverberar aí. Ela vai transpassar Brasília, né? Ela vai para os estados. Ela começou lá em Salvador, ela vem vindo, passou por Brasília, agora ela vai pegar outros estados aí. E você tem aí uma turbulência econômica, uma política, vindo pela frente aí, né? A Copa do Mundo, ela cria todo esse movimento, né? Que não acredito que seja estratégico, mas ela cria todo esse, né? A população está preocupada. Mas você acha que ela acaba mascarando muita coisa, visto que tem muita coisa rolando, tem guerra rolando, gente. Tem coisa acontecendo. Não só a guerra, tem a guerra interna no Brasil, que começou agora, né? As pessoas estão, né? Quando o primeiro alvo que foi acertado foi no coração do governo, né? Então, federal, né? O líder do governo é o primeiro da fila, né? Vamos ver o que vem atrás. Não, está na imprensa, não estou inventando nada. Agora, isso cria estabilidade econômica, né? Mexe com taxa de juros, mexe com uma série de coisas dentro da economia, né? Que já está bastante judiada, né? Imagina, ninguém está quebrando, né? Tá feia a coisa. Não só quebrando, né? Hoje você não tem referência você perdeu a referência, né? Você vai hoje, banco com a taxa de juros maluca, né? Os bancos cobrando aí absurdos, né? Por questões financeiras, tá certo? Então você vem, o empresário sem muita referência do que está acontecendo. Esse mês nosso aqui de junho, né? Maio já foi bastante, parecia uma gangorra, né? Uhum. Junho ele vem quietinho, a maioria das empresas com faturamento abaixo da média, tá certo? Sobrevivência esse mês. Na verdade não se entendeu o que está acontecendo, mas tem grandes empresas aí que perderam o faturamento. Você vê aí a área automobilística fazendo promoções, né? Né? O estoque aumentando, o estoque de produtos acabados, de veículos novos, né? Então você vê que ela não é a Copa do Mundo. Eu acho que tem uma estabilidade também mundial, né? Esses aumentos de tarifa do governo americano, ela vem criando turbulências aí dentro da estrutura econômica do país, empresarial, principalmente. Aproveitando isso que você está me falando, você acha que as empresas algumas não estão enxergando oportunidade na Copa, outras estão perdendo produtividade? Você acha que algumas não acordaram? Isso pode ser oportunidade de venda. Isso aqui não é um bom momento para mim. O que eu faço para me adequar? Porque, como você disse, algumas estão com queda de produtividade. O cliente ele muda, né? Nesse período, como você bem disse, na empresa eu mudo meu comportamento, estou mudando meu comportamento dentro da empresa, né? Fica aquele clima mais leve, parece que a cobrança na empresa diminui, tudo fica mais tranquilo. Você tem essa Copa do Mundo, esse movimento social, né? Ele é um movimento social, né? Ele movimenta a população de forma geral, né?
ele cria esse mecanismo aí, né? Ele cria essa calmaria, vamos chamar assim. Mas o problema é mais sério, né? Você tem aí o setor da carne, por exemplo, né? É só abrir aí, a informação está aí. O setor da carne está entrando, regredindo, botou o pé no freio, né? Então você pega a JBS, essa estrutura toda no mundo, né? O Brasil está sofrendo com isso, né? Você tem uma parada... E ao mesmo tempo a gente tem sentido isso na ponta, né? O consumidor tem sentido na ponta também, né? O preço foi lá em cima, lá em tá cima, certo? tá bem Então, alto. e o mercado internacional, ele está se reposicionando, né? Nós somos hoje, teoricamente, um dos maiores players de exportação de carne, seja ela suína, bovina, de frango, né? Você tem um reposicionamento no mundo aí, né? Então, quando os grandes começam a se mexer, eles reorganizam toda a cadeia, né? Desde o boi no pasto até todo o processo produtivo. Então, envolve tudo, né? A Copa do Mundo, ela está criando essa aura aí né, a torcida, eu acho fantástico, né? O povo se reúne. Agora, o povo tinha que se reunir para outras coisas também, né? Esse movimento todo social da Copa do Mundo, ele deveria ser para questionar o que está acontecendo. Essa brasilidade, vai Brasil, até ontem nada, mas na hora de votar não rola. É nem o votar, é questionar realmente, né? Nós temos exemplos de sucesso aí para trás, né? Nós paramos o Brasil, né? Certo? Nós colocamos 6 milhões de pessoas na rua em São Paulo, mais 4, 5 milhões de Copacabana. Sim. Agora, o povo está sofrendo. Você tem um problema estrutural seríssimo mas no eu Brasil. acho que hoje com o STF, acho que ele conseguiu abafar tudo isso, né? De uma certa forma, deu uma segurada nessas manifestações com muita força, né? Acho que que nem era, novamente, a não ser que ele saia dali, né? Mas invadiu o Palácio do Planalto, invadiu isso aí é errado Congresso mesmo, Nacional, invadiu o STF. Não, aí tá errado. Não, aí não tem tamanho, aí né? Quebrar tudo, tá quebrando patrimônio público. Vai pra rua. Burro, né? Agora você não precisa quebrar nada, né? Você para uma Avenida Paulista, faz limpo, põe né? 6 milhões de pessoas de ponta a ponta, aí Rede Globo filmando, a prefeitura confirmando que tem 4, 5 milhões, não há governo. Se a Rede Globo vai filmar, eu não sei, mas que... Não, filma. Lógico que filma. Ali é interesse de todo mundo. Aí você para o país, né? Você para. Ninguém resiste, tá certo? Ao ficar parado. Não precisa quebrar nada. É só parar. Põe música lá, fica batendo bumbo lá, acabou. Tá tudo certo. A imprensa internacional filmando, quem é que resiste? Agora, isso é uma questão de cidadania, né? Você pode... Aí é ponto de vista. Mas eu acho que a estrutura, ela está doente, né? Ela precisa ser tratada. Voltando à Copa / empresas, né? Essa sinergia entre elas, a gente bem sabe que tem empresas que flutuam muito bem nesses grandes momentos, né? As empresas de entretenimento, enfim, são empresas que neste momento vão super bem. E tem empresas que neste momento dão uma balançada. Acho que o pessoal que está nos ouvindo é entender aonde você está nesse jogo, né? Que parte do jogo você está. Você faz parte do jogo, você está fora do jogo, você é stand-by. Onde você está? Se posiciona. O que você não pode é perder venda, né? Deixar de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que você teria que ser visto antes. Não, né? porque fica aquele papo do carnaval, sabe, Negrini? O ano só começa depois do carnaval. Que papo é esse, gente? Mas nós estamos igual. Porque mas não pode, quem né? se preparou, quem entendeu a Copa do Mundo como uma oportunidade de negócio, ele se preparou pelo menos um ano antes, né? Quem vai entrar agora, você tem setores hoje que estão ganhando dinheiro com a Copa do Mundo, né? Tem setores que estão realmente tendo um resultado extremamente positivo com a Copa do Mundo, né? A parte de confecções, Sim. A parte de material de divulgação, bandeiras, essa parte mais... Nossa, Negrini, te cortando um pouco. E aí a gente vai para a história da... Ô, Ghost, você que gosta desses papos. A gente pega o Cazé TV. Cara, o cara... né? Tudo bem que foi vendido, tudo. Ele mudou o mercado, né? Como era a transmissão junto no Mudou Globo? o mercado, não. Ele reduziu 50% do que a Globo faturava. Tá? 50% da Cara, Globo. ele fez... Ou a Globo compra esse cara, recompra, né? Ou traz ele para o mês. A maior emissora da América Latina reduziu 50%. A brincadeira desse cara que ele entrou aí. É que ele foi vendido, mas, enfim, porque enxergaram, né? O cara não é bobo, né? E como ele começou... Aí, todo mérito a você aí, Cazé. Sensacional o que você fez, o que tem construído, parabéns.
Muito legal. Mais qualidade, Sem menos dúvida. política. Mais leve. Mais Você vê a leve, transmissão como é leve? mais E a gente dá próximo do risada. povo, Totalmente certo? próximo Agora, do povo. você pega a Globo, é aquela Formalidade, goela né? abaixo, goela abaixo, então... E o outra- SBT ainda está um pouquinho nessa, né? Levando o nosso amigo da Globo para lá. Ainda está nessa formalidade. Acho que as emissoras estão difíceis de se encaixar. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Até porque, assim, é preciso se adaptar. O mercado muda muito rápido. A gente falou de educação. O mercado de educação está em declínio, assim, não caiu. Ele despencou, né? As escolas, não tô falando de fundamental, estou falando aí de técnicos e faculdades. Elas estão aí passando uma grande dificuldade. Quer mais um número? Manda. Vamos lá. São Paulo está lutando para ter 80% das crianças 80. alfabetizadas. Aí você fala para Como mim assim? o seguinte, vamos lá. Como assim? Você Até ontem... Você é um homem de educação, certo? É. Alfabetizar, o básico, você alfabetizar, é um mínimo. Você não precisa investir dinheiro, gastar dinheiro, política educacional para alfabetizar para chegar a 80%. É o que nós falamos no O outro pior, né? programa. Enxergando, você não consegue tirar as pessoas da casa, né? A pessoa não quer sair de casa porque não enxerga valor. Aí você fala o seguinte, alfabetizar, complicado. saber ler, escrever e falar, né, português correto, que é a língua oficial nossa, é o mínimo que você faz com uma criança que começa lá no jardim da infância, pré-primário, assim, lá. Muito bem. E segue até... Agora, você fazer uma política de governo educacional, vinha o secretário na televisão falar isso, que eles estão trabalhando para chegar a 80%. Você tem 20% de analfabetos. Mas que é uma falácia também, hein? Vamos lá. Não, eu não Que é tô uma... falando de Esses 80, eu posso dizer tranquilamente que pelo menos 50% não saem sem falar direito, sem entender o analfabeto funcional. Eu não tenho dúvida, porque passa todo mundo, o professor não consegue dar, tá um caos. Eu assino embaixo o que você está falando, mas eu digo o seguinte, o ser alfabetizado é o cara pelo menos assinar o nome, escrever, ler o que estão mandando para ele, um documento. Se eu te falar que na faculdade a gente encontra profissionais que não sabem nem escrever direito, mas você pega... Cara, você fala, não, como assim? Algo tá errado. É o que eu estou dizendo. É uma coisa que nós já falamos aqui, né? Esse evento da Copa do Mundo, ele traz aquela alegria, todo mundo na rua, né? Você vê, você vai nas empresas, já falamos sobre isso, todo uniformizado e tal, mas ele cria uma imagem, né? De uma coisa, ele cria uma aura, tá certo? Mas o problema está lá embaixo, você não resolveu o problema, então você tem que resolver o problema está aí. E a gente está sentindo isso nas contratações e tudo mais. Agora, muita gente está ganhando dinheiro, certo? Então... Muitas empresas que se planejaram... Na guerra tem aquele que chora e aquele que ri, né? Tem muita gente rindo, tá certo? Agora, tem uma grande maioria chorando, né? Esse é o ponto. O consumidor, sem dúvida nenhuma, e aí falando um pouco de consumidor, que ele muda... Você falou da aura, desse mudança de comportamento, agora eu estou mais leve, parece que as dívidas não doem tanto, o meu cartão de crédito não me machuca tanto, né? O consumidor muda, você acha que ele está mais propício a gastar? Você acha que as empresas não estão enxergando este momento aí do consumidor? Porque ele mudou. Nesse período de Copa, ele é um cara que come talvez mais pizza, talvez ele vai comer mais fora, ele comemora, ele faz mais churrasco... Ele compra camisa, ele esquece de alguns outros problemas e vamos focar em outros. Ele também tem um momento que ele reúne mais pessoas, onde ele vive grande parte do dia a dia dele mais introspectivo, de repente ali ele se une, tem grandes momentos nesse sentido. Então tem gente ganhando dinheiro nessa história, como você falou, mas você acha que tem empresa aí pisando no tomate, vacilando, morrendo na praia, que não está enxergando a Copa como uma grande oportunidade? Acho que uma grande maioria perdeu o bonde, né? Da história. Ele não enxergou a Copa, não acreditou nessa Copa, até por questões da própria economia, né? O histórico que vinha vindo aí. Ou você acha que não estão acreditando que o Brasil vai ganhar e aí fica nessa vibe? Não, acreditar se o Brasil vai ganhar ou não. Mas que tem tudo a ver, né? Mas tem tudo a ver. Loteria, depois dos jogos que eu estou vendo, de jogos de ontem, principalmente. Haiti, cara. Costa do Marfim. Você viu?
Eu vi que o negócio... Ixi, o buraco é mais embaixo. Mais hein? embaixo. Mas a questão é toda aquilo que nós falamos. Ela tem a maioria do que investiu um ano atrás, tá certo? Ela veio se preparando para a Copa. Agora, É isso que eu ia te falar. Você chegou num ponto. O pessoal, acho que acorda muito, no Brasil também, acorda muito na hora, né? Eu tenho que fazer, eu vou inventar aqui, vou dar uma promoção na Copa. Pô, cara, já foi. Não dá mais tempo, já né? foi. Está no meio do fogo agora, é difícil se mexer agora, né? Mas, de qualquer maneira, ela traz o próprio técnico da seleção brasileira, o atual técnico, né? Que barato tá lá, ele, né? Ele diz que ele nunca imaginou, né? Ele é um europeu, né? De formação, de nascença, e um europeu de profissão, né? Trabalhou basicamente a vida toda, jogou na Europa e trabalhou como técnico na Europa, né? Quando ele veio para o Brasil, ele deu uma declaração que ele não imaginou a dimensão do que é o futebol no Brasil, né? O poder que o futebol tem de movimentar dinheiro, movimentar recursos, trazer alegria, ou seja, criar aí uma sinergia bastante Mas acho que está muito agradável. ligado a um país subdesenvolvido, que a esperança está muito nisso, de alguém que luta pelo país e vence pelo país, aquele Superman que vai lá e resolve, que seria os jogadores da Copa, porque hoje é um Brasil com grandes problemas, né? Grandes problemas. Você tem uma teoria, quem teve a oportunidade de fazer algum curso fora, ou tem uma visão, estudou fora, né? Você tem uma teoria mundial em relação ao mundo hoje. O mundo tem duas periferias, tá certo? Uma das periferias somos nós, né? Quando eu digo nós, não é só o Brasil, é a América Latina toda, é a segunda periferia do mundo, né? Nós temos ainda uma periferia pior que a nossa, né? Que pega toda a África, pega toda a parte que a gente sabe lá, os problemas são infinitamente maiores que os nossos, né? Além de guerras raciais e outras coisas. Tem tudo, pesado. Então, nós temos duas periferias no mundo. O mundo hoje, o velho mundo, o que é a Europa, e o novo mundo rico, né? Que são os americanos, canadenses e outras partes lá, daquela parte toda de cima lá, eles nos enxergam como periferia, né? Então, é uma grande verdade, né? Então, o Brasil é uma potência hoje, né? O Brasil, ele é um grande supermercado, a gente já falou sobre isso, Sim, né? mas a gente já comentou também, não é problema de vender para pobre, a gente gasta. A gente gasta. A gente hoje, o que acontece? Você tem no mundo hoje em torno de 8 bilhões de habitantes, tá certo? O Brasil, ele vem crescendo sistematicamente, né? Ele começou com 1,8 bilhões, foi para 2,3 bilhões, foi para 3,1 bilhões, tá certo? Hoje ele deve chegar próximo a 3,4 bilhões de pessoas, dos 8 bilhões, comem daqui. Comem tudo, grãos, carne, você imaginar aqui, tá certo? Nós exportamos para o mundo, alimentamos o mundo, e a indústria nossa hoje, os recursos naturais, eles também transformam para o mundo inteiro. Então, nós estamos falando em 3,4, ele vem crescendo, né? Então, ele é um país que ele é uma referência no mundo hoje, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele é um problema seríssimo em questões sociais, tá certo? Então, você tem alto índice, acabamos de falar, de analfabetos, você tem um alto índice de pessoas que não têm o que comer, né? Na pirâmide lá. Fica um pouco quase que absurdo, né? Um país que exporta alimentação, que é referência, essa é a regra, né? que tem comida para tudo que é lado. Como assim? É o maior exportador, teoricamente, de carne animal hoje do mundo. Eu conversando com a minha esposa, nós fomos para o Japão num período, e chegou lá, as pessoas dão fruta de presente. E dão valor àquela fruta. Aqui, vai no Ceasa. Tudo jogado fora. Vai lá Nós ver. perdemos mais de um terço, o Ceasa perde mais de um terço, joga no lixo. O Ceasa em São Paulo, que é o maior da América Latina. Então, você pega, não é desorganização, né? Você... não é falta, né? Não consegue entregar para essa galera. Então, não tem uma política de... Peraí, joga tudo isso fora. Joga fora, A gente não consegue aproveitar e criar ações. Não tem essa visão, né? Perde por uma série de coisas, por não vender. E você tem grupos hoje de famílias tradicionais, tá certo? Não estou falando de ricos, tradicionais, que se reúnem, por exemplo, no Ceasa para pegar... Eles recebem essas frutas, os legumes. Eles, à noite, distribuem sopas, por exemplo. Então, são pessoas que investem e vão lá entregar sopa, entregar comida para a população,
Porque você tem uma parte da população que realmente ela é muito grande, tá certo? De pessoas que não têm acesso à comida, né? Entrar no indicador econômico, talvez seja... Você tem 2 tipos de miséria, tá certo? Miséria. Você tem, quando você trata em economia, você tem 2 misérias. Você tem a relativa e a absoluta, tá certo? A absoluta, eu vou falar em reais, não falar em dólar, mas o mundo entende que a absoluta tem R$2 por dia para comer, para viver, certo? Aí você vai isso é absoluto. O cara tem R$2, não come. Se ele não der comida, ele morre de fome. E você tem a miséria relativa, tá certo? Que nós já estamos falando em R$5, R$8, até R$10 por dia, que também... Falar em comer, você come 2 sanduíches e acabou, certo? Muito bem. Essa é a realidade do Brasil, tá certo? Você tem se conseguiu ao longo do tempo, no governo Fernando Henrique, você conseguiu diminuir essa miséria absoluta e trazer, empurrar essa miséria relativa para frente, tá certo? Muito bem. Com programas sociais, já falamos aqui, a dona Ruth Cardoso de Mello, que era uma referência mundial, tá certo? Em programas sociais, que já faleceu. E o Lula, no primeiro mandato, incorporou alguns programas, depois eles deturparam tudo, né? Virou o escândalo que está aí, certo? Não estou julgando política, estou dizendo só questão econômica, ok? Você pega... Essa miséria, ela voltou na ponta, tá certo? Então, você tem gentes que são... Houve uma regressão. Ela regrediu e você segrega o cara da sociedade. Então, você tem coisas que uma parte do recurso, por exemplo, ou uma grande parte do recurso que nós pagamos, você paga, eu pago, ele paga, todo mundo paga, ele tem que voltar ao cidadão. Perfeito? Então, como é que você volta ao cidadão? Parando de gastar onde não deve. Então você vai ou você, já falamos isso, ou você reestrutura esse negócio todo, tá certo? E você acha que... Você não precisa de 526 deputados federais, você não precisa de 2, 3 senadores por estado, você não precisa de juiz do Supremo, cada ministro do Supremo tem no mínimo 20 juízes atrás dele trabalhando para ele. Quando ele lê lá alguma coisa, todo mundo já fez. É só você desmontar. Agora tem um chat GPT, Fernando Ghost. Certo? Então você pega a Copa do Mundo e esconde tudo isso. Acho que essa é a frase que você já tirou da minha boca aqui. A Copa mascara, né? Mascara tudo isso. Mascara, a Copa mascara. Mas, o empresário que está nos ouvindo, a oportunidade passou, mas ainda a gente está no meio do jogo. Dá para marcar mais um gol. Ainda vai. Então, aproveita aí a Copa. Ainda dá para pegar, se você está nesse mercado, que dá para aproveitar. Se você não aproveitou lá atrás e precisa mexer em todo o maquinário, envolve a indústria, envolve N coisa, aí passou mesmo. Fica esperto para a próxima ação. Nós vivemos de momentos sazonais, né? Nós somos um país com vários momentos sazonais. A gente tem Natal e tem Dia das Mães, assim como os outros também. Capitalismo. Então, tá atento a isso. E aí eu vejo que alguns estão vacilando, né? Opa, e aí, amigo? Tá todo mundo feliz. Tá tudo certo. Vamos mascarar. É aquilo que a gente falou. O cafezinho dura um pouco mais. É isso aí. O cafezinho de 10 minutos já virou 1 hora, porque vão falar da Copa, e tá todo mundo aceitando. Não tô falando para você ser tão rígido, mas peraí, né? O mundo o Brasil não começa depois do Carnaval e nem tão pouco depois da Copa. Você acha que a Copa, resumindo aqui, você acha que o futebol, a Copa do Mundo, tem poder? Eu não tenho dúvida. Ela parou a guerra no Haiti. Eu não tenho dúvida. Mostraram na televisão, a CNN mostrou, o cara a favor e contra, o cara com a arma, o cara que está matando na arma, a arma do lado no chão e o outro que está brigando que ia morrer, está assistindo o jogo do Haiti. Você só imagina o poder do futebol, o poder absurdo, da Copa do Mundo. É absurdo. Então, e talvez, vamos olhar com o lado, agora indo para um outro ambiente aqui, menos empresarial, talvez ajude para parar com isso, entendeu? Talvez ajude. É uma alternativa, talvez uma ajude. esperança, mas eu acho difícil, porque depois voltam, os problemas aparecem de novo, as ideologias aparecem, Sim. O ponto de vista aparece, porque a guerra, só vai à guerra quando você não respeita o ponto de vista do outro, né? Aí você vai para a guerra e aí vira confusão, não tem jeito. Isso não é diferente dentro das empresas. Absolutamente igual. Exatamente. Eu estava ontem em reunião e aí vendo isso, né? Aparece, né, Negrini, nas reuniões,
um querendo derrubar o outro, e é inaceitável. Eu trabalho com isso, né? Isso é o dia inteiro, né? Inaceitável, inaceitável. Eu falo assim, gente, é inaceitável. Vamos trazer um clima de Copa aqui pra gente ver, o final a gente quer o jogo, o final a gente quer fazer acontecer. Eu acho que tem muito papo, eu tenho sofrido isso muito com a gestão, né? Se degladiando, falar, parou. O nosso objetivo é o mesmo. Né? Então eu tenho, por exemplo, minha equipe jurídica de uma empresa brigando com o cara do marketing, brigando com o gestor, brigando. Peraí, você tem que brigar com o outro, não é com a gente. Mas é o processo interno, né? E querendo se defender, né? É isso aí. Agora, de qualquer maneira, tudo isso vai passar a Copa do Mundo. Negrini, né? e você acha que o Brasil ganha alguma coisa? Chega nas oitavas? Ganhar a Copa do Mundo? Não, a Copa do Mundo não vai ganhar, tá fato. Mas você acha que a gente chega nas oitavas? Olha, o meu coração como brasileiro, né, espera, eu sempre acredito, o brasileiro acredita sempre, que você consiga chegar longe, né? Chegar numa final. Você acha que eu estou muito pessimista? Não, eu não acredito que o Brasil, eu não esteja pessimista. Eu acho que tem condições, é um país tradicional, tal. Agora, você também tem problemas políticos dentro da seleção, né? Tá certo? Não tenho dúvida. Até porque o nosso... Por que você põe o cara no banco? Por que você não tira o cara do banco? Porque quem patrocina a seleção... e quando ele joga, ele ganha. Se ele fica no banco, ele não ganha. É isso aí. Não, pior que isso. Gente, vocês sabem disso, né? Só para avisar aqui. Ali é o poder econômico, certo? Quem patrocina a seleção é a Nike, né? Uhum. Tem jogador que joga com a chuteira da Puma, por exemplo. Está no banco. Certo? E fica a dica. E é assim que vive. É assim, e é que, assim funciona. que funciona a o estrutura jogo. funciona dessa maneira. Não sei, Puma pode ser outra marca, mas quem põe o dinheiro manda. Mas não é vamos lá, vamos nos colocar no local do CEO da Nike. Você quer a mesma coisa? Quem é que põe bilhões, milhões? É o que eu estou dizendo para você. Então, voltamos na questão da Cazé. Certo? Você pega, volta... Eu tenho mais idade que vocês. Imagina. Mais que o Fernando, não. Mas você volta nas Copas do Mundo, você vê as equipes que a Rede Globo punha para transmitir a Copa do Mundo e vê o que está hoje. Vê quem é que está nos pontos da Rede Globo nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Uhum. Vê quem é que ela pôs. Ela desmontou o cast inteirinho dela. Mas baixou o custo, foi lá embaixo, né? Essa é a ideia. Então, o que acontece? Volta naquela questão de perder espaço, certo? Ela está perdendo mas eu espaço. acho que, pensando como empresa, acho que a Globo perdeu o time, né? Ao mesmo tempo, ela tem vários canais, é uma gigante, não tem o que discutir, é a maior. Existe uma rixa, né? Existe sempre aquela máxima, né? A gente mexe sempre o pau no grande, né? Que é o maior. O primeiro sempre toma uma porrada. Que está lá em cima é o que apanha. Não estou defendendo a Globo, não, mas o grande ponto ela é uma potência, sempre foi, mas hoje escancarou. Acho que a Cazé escancara realmente que não pegou o time. Né? Escancarou, porque foi muito rápido. Não é que eu acho que isso é a realidade do empresário. Entenda o que eu estou falando. Quando você senta em cima do sucesso, já falamos aqui, né? Você não tira a camisa da vaidade, então você senta em cima eu sou o melhor. Certo? E o primeiro ano você leva. O caso um ano foi, 2014, sei lá. Aí depois vai no outro, ninguém dá valor, no outro também não dá valor, vai passando, de repente, blum. Certo? Então você olha, de repente, quando você olha, o cara está no seu calcanhar. Já aí era. você não tem mais, é uma estrutura pesada. Então, é um erro que o empresário comete. Certo? Sempre, desde o primeiro podcast, um olho no farol peixe, do carro, no carro, outro e no retrovisor. No espelho, no retrovisor. Vocês aprendem, você lembra disso do Negrini, gente? Vamos ver se eu vou resgatar esse podcast. Você tem que olhar, um olho no farol do carro iluminando a frente, tá certo? O que você está fazendo. E o espelho enxergando quem está atrás, porque você vai criar concorrente, você vai criar... É inevitável, certo? E, gente, você inimigos vão ter. Se você é empresário, sinto lhe dizer... Você não vai ser o mais amado, não vai ser o mais querido. Não deveria ter inimigo, né? Você vai ter concorrentes. Que é outra coisa. A concorrência ela é saudável. Que é outra coisa, faz né? Crescer, que é outra coisa. Mas o que a gente vê é denúncias que não existem para prejudicar o próximo. Sim. E a gente vê isso muito forte aqui no Brasil. Isso são muito das periferias que nós muito falamos. Triste. As duas periferias. Essa é a grande periferia, Brasil. Entendeu? Então você destrói, tenta destruir, porque você não tem capacidade de chegar, né? Isso sem falar do Poder Judiciário aí, eu quero falar de homeschooling, gente. A gente vai falar de homeschooling. Eu tô louco para falar desse assunto, que prenderam um casal... Não, aquilo lá para mim foi a máxima.
Mas é isso. É ridículo. É ridículo. Copa do Mundo, com o Negrini. Eu tô quase passando aqui um pouco do placar para vocês. Comentário do Negrini sobre futebol. O Negrini gosta de futebol, gente. O Ghost ali não sabe nem bolinha de gude, mas... E nem eu. Mas o Negrini manja. Então é isso. Eu só tenho um defeito, eu torço pro líder, né? O líder Ai, meu Deus do céu. Não vou nem citar quem é o líder. Né? Não é o São Paulo, gente, só para avisar. Não é o São Paulo. Valeu, Negrini, obrigado por hoje. Um abraço. Muito gostoso o bate-papo. Foi Ghost, bem. seja bem-vindo. Um abração. Gente, segue. Obrigado. Rádio Mídia On. Ô, Negrini, segue o Negrini lá, Negrini. RC_Negrini. Ricieri, Ricieri _Negrini. Olha lá. Segue o bonitão lá. Vai lá, curte. Manda um alô, conversa com a gente. Vem participar aqui. Vem aqui, conversa com a gente, tá bom? Um abração. Um abraço. Valeu, obrigado. Obrigado.